Entre, sente-se e fique à vontade. Esse é o nosso Sala Antagonista. Nessa segunda-feira, eu converso com o Rodrigo Pastore, co-CEO da Pastore Turismo, uma operadora de turismo dedicada ao público 50+. Então, se você está nesse público ou quer conhecer um pouco mais sobre esse tipo de negócio, se liga com a gente às 20 horas no nosso canal do YouTube. Tudo na vida, quanto melhor vai ser mais caro, né? Quanto melhor o serviço, melhor o produto, mais caro é. Isso aí não tem segredo para ninguém. Só que todo mundo que quiser vender um produto desse porte vai ter que se equiparar ao preço que a gente pratica, e o nosso preço no mercado é muito competitivo. O próprio público da terceira idade preza muito pelo custo-benefício, que é o que a gente vende. A gente tem um público muito fiel à Pastore. E o público 50+, querendo ou não, ele é fiel. Diferente de muitas vezes de um público mais jovem, que onde tiver mais barato, aquele público vai. Então, isso é muito importante, até porque a concentração de capital na mão dessas pessoas é muito grande. O mercado 50+, ele movimenta no Brasil 1,6 trilhão por ano. É cerca de 20% mais ou menos do consumo do país. E o público 50+, como eu disse, é o público que mais cresce, né? Hoje o Brasil tem o quê? 215 milhões de pessoas. O público 50+, é 56 milhões no Brasil, representando mais ou menos 25% da população. Olá, seja bem-vindo. Entre, sente-se, puxa uma cadeira, fique à vontade. Esse é o nosso Sala Antagonista. No episódio de hoje eu vou falar com o Rodrigo Pastore, que é co-CEO da Pastore Turismo, que é, talvez, provavelmente, a maior agência de turismo dedicada ao público 50+. A gente vai falar um pouquinho sobre a história da Pastore, como é que foi essa mudança para esse segmento 50+, e novidades que a Pastore está pensando aí para os próximos meses, próximos anos. Beleza? Então, vem comigo e vamos conversar um pouquinho aqui com o Rodrigo Pastore. Rodrigo, vou começar aqui falando um pouquinho sobre você. A gente vai ouvir um pouquinho sobre a sua trajetória na Pastore, antes da Pastore, mas antes eu queria só situar o pessoal aqui. Você é filho do Maurício Pastore, que é o fundador da Pastore Turismo, que foi fundada lá em 1992, correto? Exatamente. Meu pai fundou em 92, sou o filho dele, ele é o founder and CEO, eu sou o co-CEO and partner. Olha aí. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre a Pastore Turismo. Agradeço o espaço e espero que todos gostem aí do papo. Vamos lá. Me conta sobre você primeiro, né? Você nasceu em 1995, não é isso? Exatamente. Nasci um pouquinho depois da criação da Pastore, né? Meu pai já atuava no ramo do turismo. Nasci em São Paulo, sou paulista e paulistano, nasci na cidade de São Paulo, na Vila Leopoldina, e lá até hoje estou. Fui criado na Vila Leopoldina e hoje estou criando minha família. Eu, minha noiva e minha filha moramos lá, um bairro que eu adoro. E, enfim, vou todo dia para a Pastore fica na Barra Funda, então é uma distância curta. Chego lá em 20 minutos e lá fico o dia inteiro para trabalhar. Mas a ideia no começo você foi fazer direito, né? Exatamente. Comecei no direito, o meu objetivo era atuar na área, né, jurídica. Sempre gostei. Minha mãe, ela é advogada, professora universitária, atua também no direito, no ramo, no caso, trabalhista, e muito por influência dela, naqueles almoços, jantares de família, a gente sempre conversava e eu ouvia muito, né, sobre o direito, e me encantei sobre o direito. Na parte teórica, assim, sempre gostei de política, sempre gostei de discutir questões sociais, e isso me fez começar o curso de Direito. Mas ali, atuando, estagiando, vi que a teoria muitas vezes é diferente da prática, né? Claro, colegas aí do direito, não entendam mal, ainda gosto muito de direito, mas eu vi que não era muito para mim a parte prática, né? Trabalhei muito com processo civil, depois a área ali societária e contratos. Sempre fui mais para a área consultiva do que para a parte contenciosa. A parte consultiva é mais documentos, né? Não ir muito para tribunal, despachar com juiz, essa parte eu nunca gostei muito. Era mais de ficar interno, vendo documento. Tanto é que na Pastore até hoje eu faço esse papel. Não preciso contratar um advogado na parte de contratos, porque eu faço tudo lá interno.
E depois, por fim, eu fui no Credit Suisse, trabalhei no banco de investimento, que hoje, infelizmente, teve um problema lá na matriz, né, na Suíça. O escritório aqui do Brasil acaba que não tem mais, mas foi uma empresa que me agregou muito na parte de investimentos, tanto investimento pessoal, quanto também para aplicar o conhecimento que eu tive na empresa, na Pastore, né? Então, hoje, a parte financeira lá ela é bem consolidada, muito pelo que eu aprendi no Credit Suisse. Quer dizer, além de advogado, você é consultor de investimento, quase. Não é quase isso, né? Tem um pessoal ali dos nossos bancos, que a gente tem conta PJ, eles ajudam muito, a gente faz toda a parte estratégica da carteira, mas eu gosto muito, é uma área que me interessa. Eu me considero uma pessoa interessada, né? Em todas as áreas, assim, o direito foi muito importante para me abrir portas, o direito é muito importante para você administrar uma empresa, porque tudo é regulado por leis, então é importante você saber dessas leis e saber também das tendências, tudo está mudando a toda hora, mas também as áreas, por exemplo, de investimento, de finanças, de contabilidade, parte de marketing também é uma área que eu gosto muito. Então, todas essas áreas que formam ali, no final das contas, uma empresa, me interessam, né? Então, eu costumo ler muito, costumo ver diversos e-books, cursos, até YouTube hoje em dia é muito válido, Sim. porque a gente tem tanto conhecimento disseminado de forma gratuita que a gente pode acessar, e tudo isso aí eu vejo como uma opção, né, para estar sempre aprimorando conhecimento. Agora, corrija-me se eu estiver equivocado aqui, mas você fez uma pós também. Fiz, exatamente. Durante a pandemia, eu fiz uma pós na GV, de administração de empresa, que me agregou muito também. Todas essas áreas que eu citei aqui, a gente tem, né, na pós, e uma pós excelente, uma faculdade, enfim, não precisa falar muito sobre ela, todo mundo conhece, muito bem conceituada no mercado. Mas você fez já para atuar na Pastore? Exatamente, para atuar na Pastore, para me dar mais uma bagagem para que eu aplicasse, né, tudo aquilo que a gente aprende na pós, na própria Pastore. Claro que quando você administra uma empresa, você tem que arriscar, tem muitas coisas, muitos projetos que você pensa que vai ser o melhor para a empresa, é como investimento, né? Se você quer ter uma performance positiva, você tem que arriscar. Claro, tem perfis e perfis, né? Um perfil um pouco mais arrojado, que quer um retorno um pouco maior, você acaba arriscando um pouco mais. Então vão ter quedas, normal, todos os grandes players, grandes nomes do mercado, né, se você for ver um padrão na história de cada um, todos perderam dinheiro, tiveram quedas, normal. E numa empresa é a mesma coisa, né? Então você cria um projeto ali, você vai tentar, putz, aqui não deu, vamos tentar outro, mas o importante é não parar, né? Porque se você tem ambição na vida, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, quer que a sua empresa seja, né, uma multinacional, uma empresa grande, que todo mundo conheça, você vai ter que arriscar e você vai ter que sempre aplicar ali, né, novos conceitos. Você tem irmãos, não? Não, sou filho único. Só você. Só eu. Então, sem brigas para assumir a Pastore. Sem briga, sem briga. Vamos lá, você aí acaba deixando o direito para ir para Pastore no ano de 2018. 2018. O que mudou a chave? Quando é que você olhou e falou assim, cara, eu devia... Eu tenho O seu pai chamava muito você pro negócio? Meu pai ele nunca me chamou muito, assim, ele sempre me deixou muito à vontade, né, para escolher o que eu quisesse. Eu sempre, por ser filho único, assim, sempre tive um contato muito grande com os meus pais, e eles sempre me deixaram super à vontade para escolher o que eu quisesse do meu futuro, tomar minhas próprias decisões. Depois que eu saí do Credit, eu ainda não sabia muito bem o que eu queria da vida, né? Eu me considero uma pessoa assim que eu preciso de alguma coisa, eu preciso vislumbrar um futuro, eu não consigo ficar parado. Tanto é que nessa época que eu saí do Credit, eu não tinha tomado minha decisão para saber se eu continuava no direito, porque você pensa, putz, fiz 5 anos de faculdade, já atuei no ramo, já adquiri um conhecimento aqui, e eu vou, entre aspas, largar tudo e para outra área totalmente desconhecida, que eu nunca atuei. E eu não sabia, eu fiquei nesse dilema, né, de ir para Pastore, de continuar no direito e tentar outros lugares. Até fiz várias entrevistas em lugares, até passei em algumas, mas decidi ir para Pastore. Nessa transição foi mais ou menos uns 5 meses, né? Eu até cheguei a ficar... A minha saúde ficou um pouco complicada. Eu fiquei com insônia, né? Não conseguia dormir,
porque sempre que eu deitava minha cabeça no travesseiro, me passava 1 milhão de pensamentos que eu vou fazer na minha vida, tipo, eu continuo, eu não conseguia dormir. Foi até, pra você ter ideia, eu fui até internado, né, foi tipo, porque eu não conseguia dormir, que eu comecei, né, a minha imunidade caiu, eu comecei a ficar com febre, porque não descansava. E aí, quando eu tomei a decisão de ir para Pastore, aí meu corpo deu uma relaxada, aí eu consegui já dormir, e hoje eu vejo que foi a melhor decisão da minha vida. É um lugar assim, é um ramo que eu quero atuar até o final da minha vida, assim, sem sombra de dúvidas. Então foi uma decisão feliz, no final das contas, que eu fiz. O próprio corpo responde, né? Quando você toma a decisão correta, acho que o corpo já responde. Se você já não precisa rever aquilo, né? Exato. Se você tem dúvidas, seu corpo vai acabar respondendo por você, né? Mas se você acaba tomando a decisão certa, nos primeiros dias ali, eu vi que eu estava me sentindo bem com a decisão que eu fiz, e aí eu dei meu interior, assim, ficou em paz, né? E como é que foi isso para o seu pai? Para o meu pai foi muito bom. Quando eu decidi realmente ir para Pastore, aí ele abriu, né? A gente teve uma troca ali que ele abriu para mim, que sempre foi o sonho dele, me ter como sócio dele, né? Por ser filho único, então ele sempre vislumbrou isso. Falou, putz, se meu filho fosse, né, continuasse a Pastore, ainda por ser filho único, imagina, você cria uma empresa, você se doa para a empresa, tá todo dia lá, e se você não continua, quem vai continuar? O que vai acontecer com a empresa? Vai fechar? Outra pessoa vai assumir que não tem, né, nenhum vínculo com você? Então, quando eu compartilhei com ele a ideia, ele ficou super feliz. Ele falou, nossa, era tudo que eu quis, né? Eu só nunca te forcei a isso, eu nunca fiquei ali insistindo, né, que você entrasse, porque você tem sua vida, você toma suas decisões, mas quando eu decidi mesmo e abrir para ele isso, ele ficou super feliz. E a sua mãe não ficou chateada não que você largou o direito? Assim, largou, entre aspas. No começo, ela não ficou chateada, mas ela compartilhou aquela ideia de, tipo, você tem certeza que você vai fazer isso? E se não der certo? Mas aí, novamente, a gente volta àquela questão do risco. Assim, a vida, você tá constantemente tendo que arriscar para onde você vai, o que você vai fazer. E, felizmente, foi um risco certeiro, no caso, né? Teve um final feliz. Então, hoje, assim, eu converso com ela e ela tem um baita orgulho, assim, da decisão que eu tomei. Ela vê onde a Pastore tá chegando, onde está indo, a cada dia desenvolvendo cada vez mais. E hoje ela vê e fala, nossa, ainda bem que você não continuou no direito, né? Você foi para essa área porque ela vê a minha felicidade. E isso, para uma mãe, né, ver o filho, né, feliz, eu acho que é o que basta. 2019, certo? 2018. 2018. 6 anos já se passaram. Isso. Quando você entrou, seu pai já falou, senta aqui do meu lado que eu sou você, você sou eu, e foi assim desde o começo ou não? Olha só, como meu pai falava, né? Falava, pai, mas eu quero fazer jornalismo. Dele, então arranja um emprego numa banca de jornal. Começa como jornaleiro, né? Tem que começar de baixo. Era assim? Então, mais ou menos, né? Eu já entrei com uma visão muito diferente do meu pai, que era essa visão mais acadêmica, no sentido mais revolucionária ali, de tentar mudar e de tomar as decisões que eu via nos estudos que eu praticava, que eram as melhores decisões. Então, no começo, já que ele sempre tocou a Pastore sozinho, ele teve uma certa resistência para aceitar algumas mudanças que eu quis implementar. Natural, assim, né? Acabei de entrar, você vai querer mudar alguma coisa, a pessoa que está lá 20 e poucos anos fala, calma aí, tipo, não é bem assim. Mas isso foi com o tempo, assim. Então, eu fui mostrando para ele, muito primeiro na parte teórica, que fazia sentido, né? Mostrando, ó, faz sentido aqui, isso aqui você não faz, a Pastore não tem isso, não tem aquilo, seria legal a gente criar esse departamento, esse setor. E aí, com o tempo, ele foi se abrindo nesse sentido de aceitar mais, descentralizando o poder na mão dele, e compartilhando um pouco mais comigo. E foi gradual, assim, né? Foi cada vez mais, até que hoje, assim, quando eu pretendo fazer alguma coisa, eu sempre ligo para ele para pedir a opinião dele, e ele faz a mesma coisa. Então ele tem alguma ideia, ele me liga, fala, pô, o que você acha? Pô, acho legal. Fala, putz, eu acho que já não faz muito sentido nesse momento, acho legal a gente fazer depois, ou não faz sentido por causa disso e disso. Então a gente é muito parceiro na administração da empresa. Eu fico mais na parte administrativa, então eu tenho muito contato com todo mundo da empresa, com todos os setores. Então eu sei mais o que é necessário lá dentro, o que a gente precisa mudar. Então hoje, assim, eu tenho liberdade total, assim, a gente tem meio que 50-50 mesmo, né? A gente tem total liberdade os dois para fazer o que quer, mas não
de forma individual. A gente sempre busca ali a opinião um do outro. Isso, você acha que isso melhorou o relacionamento de vocês? Pessoal? Pai e Melhorou, filho? melhorou, sim. A gente sempre teve um relacionamento muito bom. Vou ser sincero, assim, quando você vai estudar administração de empresa, vai ler livro, você sempre, na maioria dos livros, vai sempre ver uma dica lá, né? Que não faça sociedade com familiares, com noiva ou mulher, ou com amigos próximos, porque o resultado pode ser, assim, horrível. Você pode nunca mais falar com seu amigo, você pode perder a amizade, você pode brigar com a família inteira. Isso realmente existe, a gente vê vários exemplos, né, no mercado, só que também a gente vê vários exemplos de casos que é o contrário, que deram certo, empresas familiares super bem sucedidas. E foi o caso da Pastori, assim, claro, a gente tem discussões lá, normais, né, uma empresa eu acho que saudável, se ela não tiver discussão, tem algum problema ali. Então, muitas vezes eu vejo de uma forma, ele vê de outra, a gente dá uma discutida ali no bom sentido, né? E a gente sempre chega num consenso, sempre visando o bem para a empresa. Então a gente sempre deixa claro, beleza, você tem essa opinião, eu tenho essa, só que vamos tentar encontrar aqui um consenso para o bem da empresa, porque no final das contas, o objetivo conjunto aqui é o bem da empresa, é a evolução da empresa. Então a gente tem essas discussões, mas a gente sabe separar muito bem o pessoal do profissional. É igual um robozinho, assim, a gente pode discutir lá dentro, saiu, né, passou ali a linha da porta, a gente vai ter outro tratamento um com o outro, de pai e filho, né, um relacionamento próximo, amoroso, como a gente sempre costumou ter, então a gente sabe diferenciar muito bem. A gente não deixa o profissional impactar na nossa vida pessoal, não. Mas já teve brigas mais familiares também, eu imagino. Já, Principalmente no começo, né? já teve. Essas coisas, querendo ou não, elas acabam impactando um pouco a vida pessoal. Também não vou falar que é um botão ali de liga e desliga, né? Os dois vão falar, não, agora pessoal, você acaba as emoções ali ficando um pouco à flor da pele, mas é normal, assim, tipo, empresas familiares vai acontecer isso. O importante é, no final das contas, vocês não deixarem a vida pessoal ser impactada fortemente, né? Ela pode ser impactada um pouco, mas cabe a vocês conversando, sendo uma família, resolvendo as coisas ali e tocando, né? Então a gente se dá muito bem, assim, ele é o melhor sócio que eu poderia ter e eu como eu disse antes, né, anteriormente, foi a melhor decisão que eu fiz. Muito bem, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, vamos passar rapidinho aqui para a gente falar sobre o negócio da Pastori especificamente, né? Uhum. A Pastori, eu estava até lendo um material de vocês, a Pastori chegou agora em 2024 a 25 mil passageiros? Passageiros. Eu ouvi você falar passageiros, você ser cliente, passageiro. A gente costuma falar passageiro, mesma coisa que cliente, né? Mas um pouquinho mais pro ramo do turismo ali, a gente costuma falar passageiro. Então, 25 mil passageiros em 30 anos, quase. Exatamente. Mais de 30, né? 32. Mais de 30. A gente está com 32 anos. Esse número de passageiros só cresce. A gente vem aumentando a capacidade da Pastori em operação, ou seja, em criação de pacote. A cada ano que passa, a gente tem mais pacotes, a gente vende mais. Então, esse número de passageiro ele vem crescendo, tanto pela parte de operação, quanto pela parte de marketing também, né? De divulgar a Pastori. Hoje são quantas unidades físicas? A gente tem uma, só que a gente está... a nossa matriz, a gente está com estudos já de fazer de criar algumas filiais nas principais cidades ali do Brasil, principalmente centro-sul ali. Então, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Espírito Santo. E a gente está abrindo esse ano a nossa franquia, né, que é um projeto inovador que a gente está tendo, ousado também, mas que nem eu disse, a gente está indo para as cabeças, assim, acreditando 100% nesse projeto e tenho certeza que vai dar muito certo. Calma, a gente já vai falar disso. Me conta uma história da Pastori Turismo, né? A Pastori Turismo não começou nessa ideia de 50 a mais, né? Não. Quando meu pai abriu a Pastori Turismo, a ideia dele era ser uma agência de turismo. Hoje a Pastori é uma operadora. Qual é a diferença? A diferença é que a operadora ela opera, né? Ela trata diretamente com os fornecedores. Ela chega para um hotel e reserva ali a quantidade de quartos que ela quer. Ela fala diretamente com a companhia aérea. Ela assume o risco, então, do Exato. hotel? Ela assume o risco. Tem vários poréns ali. A gente trabalha com vários prazos. E a gente tenta sempre... A gente tem vários parceiros, né? Então, quando você acaba fazendo um bom trabalho no mercado, você acaba criando essas parcerias, né, com esses fornecedores
e conquistando condições mais benéficas para você trabalhar. Então você não fica tanto assim com um risco tão grande, trabalhando com os parceiros certos, né? Mas voltando à Pastora, ela começou a trabalhar como uma agência. Meu pai, ele focava muito na parte de formatura, né, de colegial, terceiro colegial, indo para Porto Seguro, Florianópolis, principalmente para Porto Seguro, naquela época ali, anos 90, e ficou anos, né, trabalhando nesse segmento. Aconteceu uma transição, ele mudou na época totalmente a pirâmide, né, trabalhava com um público mais jovem, e a Pastora, há 15 anos atrás, mais ou menos, mudou de segmento e foi para um público 50 a mais. Então, Por que 50 a mais? Né? Por que essa escolha? porque, na verdade, foi uma questão de oportunidade da época, né? Meu pai tinha contatos ali com colegas de mercado que ele tinha, e em uma oportunidade ali, uma dessas pessoas apresentou para ele nomes de freelancers, promotores que trabalhavam com o turismo. E aí ele viu nisso uma oportunidade. Ele falou, pô, eu acho que é legal. Não estava dando tão certo a parte de formatura, porque o mercado ele já estava muito consolidado ali para certas empresas. Então era difícil de competir com essas empresas que tinha capital estrangeiro, né, eram muito fortes. Então ele viu nisso uma oportunidade. Ele falou, putz, pode ser uma baita oportunidade a gente mudar. Na época, assim, ele nem chegou a pesquisar a questão de estatística, de crescimento do público. Foi mais assim, tipo, putz, o negócio não tá tão bom, eu vou tentar outro público. O que foi uma mudança, assim, hoje a gente vê muito certeira. Então ele entrou em contato com alguma dessas promotoras ali que ele ganhou contato. Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada, ele foi na base da carta, né? Mandou no endereço dessas pessoas. De, sei lá, 200 pessoas que ele mandou, pouquíssimas responderam, 15, 20. Ele marcou uma reunião para se apresentar, para falar da Pastora e Turismo, que gostaria de começar nesse ramo. Dessas 20, sei lá, 5 acreditaram e deram uma oportunidade. Ele começou a trabalhar com essas 5. Uma promotora nada mais é do que uma pessoa física, no caso da Pastore, eram senhoras já de idade, que tinham muito contato. Então, sei lá, numa igreja, uma senhora que organizava as viagens ali do... E elas é que já eram 50 a mais. Elas já eram, Nada impede que uma pessoa abaixo de 50 também seja um promotor, mas geralmente já eram pessoas, né, com 50 anos ou mais. Então elas tinham ali o grupinho delas e essa pessoa divulgava e ganhava lá uma comissão com a venda desses pacotes. Então ele começou a operar, primeiro para destinos mais próximos a São Paulo, até muito rodoviário ali, né? Não começou no aéreo direto, era mais rodoviário. E aí começou a fazer uma venda aqui, encher um grupo aqui, aí depois 2 ônibus para um destino, 3 ônibus, 4, começou a ter muita gente, começou a escalonar assim muito, né? E aí ele já foi, putz, eu vou tentar meu primeiro aéreo, que é uma operação um pouco mais complexa. Primeiro aéreo, aí ficou um tempinho, até que foi pro internacional. Pô, vou tentar meu primeiro internacional. Na época, a Pastore nem era uma operadora ainda, a gente se considerava uma agência. Então a gente contratou uma operadora para fazer o pacote para a gente foi, não era nem um grupo só com nossos clientes, eram, sei lá, 15 passageiros que se misturaram com passageiros da operadora que a gente contratou na época, e foi todo mundo junto. Só que naquela oportunidade a gente não tinha autonomia, né, para mexer no pacote, era o pacote pronto, era aquele lá que a gente comprou. E aí, muitas vezes, e se a gente quiser mudar o dia 2 pelo dia 3, em vez de ir para Fátima, em Portugal, a gente vai para Santarém. Ah, não pode porque o pacote que vocês compraram, esse é o roteiro. Então, na época, meu pai falou, pô, então acho que eu vou começar a operar sozinho, vou virar uma operadora. Porque eu tenho autonomia para mexer e para o meu cliente vai ser mais interessante porque eu vou sempre mexer de acordo com as necessidades do meu cliente, né? E aí ele começou a operar sozinho. Então, ligar para hotel, tanto no Brasil quanto fora, falar com as companhias aéreas, com as consolidadoras aéreas, começou a tratar diretamente dos fornecedores. E foi nessa época, mais ou menos, que eu entrei, né? Foi mais ou menos em 2018. E esse foi o pulo do gato, né? De realmente virar uma operadora. Porque quando você tá de agência para operadora, a autonomia que você ganha é muito grande. Você toma suas próprias decisões. E claro, mas é um business com risco um pouco mais elevado, né? Totalmente. Porque eu imagino assim, você é responsável pelo fretamento de um avião, por exemplo. Se não fechar, você deve ter uma multa, né? Exatamente. Tem um risco. Tudo na vida é assim, né? Você tem um retorno maior, só que o risco é maior também.
Então, tem todas as políticas ali dos fornecedores, política de cancelamento, com multa, e aí você tem que colocar na balança ali e ver se vale a pena ou não. Mas aí vai muito da ambição da pessoa, o que ela quer ter no futuro, aonde que ela quer levar a empresa dela. E foi uma decisão que, no meu ver, meu pai tomou, foi uma decisão muito boa, que começou a levar a Pastora onde ela está hoje, né? Essa mudança, essa decisão de virar uma operadora. Mas, claro, o risco é muito maior, é uma operação muito mais complexa também. A questão de você ser uma agência, você compra da operadora ali, você não precisa se preocupar com prazo e tudo mais, assim, enquanto o pacote está lá disponível para comprar, você compra. Mas se der algum BO ali, o BO é da Da operadora. operadora. No caso você dizer que seu pai gosta mesmo é desse esquema de fazer a operação, né? De Exato. montar o pacote. Uhum. Quando ele começa lá atrás com aquelas promotoras, ele já vislumbrava isso? Porque assim, você falou, olha, operou como agência, Uhum. aí começou a crescer, viu que o pessoal começou a trabalhar com uma operadora, e aí parou e pensou, pô, eu posso fazer isso. E aí descobriu que gosta de fazer isso. E a impressão que eu tenho, e aí você pode me corrigir, por favor, é que seu pai é, obviamente, como todo empreendedor, um tomador de risco, né? Sim. Nato. Exato. Você também tem esse traço? Acho que mais do que ele. Jura? Ele ainda tem algumas resistências nas minhas tentativas, né? Nessa ideia que eu falei para você que a gente compartilha tudo, eu ligo para ele me liga. Muitas vezes eu ligo para ele e falo, ó, tô querendo fazer isso, isso, isso. Ele já é um pouco mais reticente, assim, sabe? Tipo, ai, putz, será que... Aí eu falo, pai, assim, ele vai crescer, sabe? Não tem para que ficar nesse mesmo lugar. A gente tem que assim, o limite não é o céu, é a nossa mente. Então vamos sempre pensar no que a gente pode fazer e vamos para cima. E se der errado, claro, eu não sou nenhum louco também de arriscar tudo, de dar all-in ali no negócio e colocar, né, tudo a perder. Mas todos os riscos, eles são calculados. Eu sei até onde eu posso ir. Mas esse meu perfil, eu tenho um perfil de arriscar, eu acho, diria muito mais do que ele, assim. Mas, claro, são riscos sempre calculados, sabendo até onde eu posso ir. Claro, se der errado, deu errado. Mas a maioria acaba dando certo justamente porque é um risco mais calculado, entendeu? Perfeito. Olha só, aí vocês vão se especializando em 50 mais, né? Isso. Pessoas com 50 ou mais anos de idade. O que muda na hora de montar um pacote? Qual é a diferença de um pacote para quem tem mais de 50 anos, né, ou quem está na terceira idade já para mais de 60 e tantos, de um pacote normal? Assim? O que muda, na verdade, é a personalização do pacote, né? Então, se a gente trata de um público geral, a gente não tem especificação de idade, de faixa etária, a gente vai acabar contratando fornecedores gerais também, sem nenhum tipo de especialização. A Pastore sempre procura os fornecedores certos para atender o nosso público. Então, tem algumas peculiaridades. Geralmente, o fornecedor pode ser até o mesmo, só que a forma de trabalhar dele vai ser diferente. Então, vamos supor o aéreo. Se for um público mais jovem, eu acho que a grande maioria não vai criar problemas se a conexão ou a escala for, sei lá, 4, 5 horas, porque isso impacta também no valor do aéreo. Fica um pouco mais barato quando a conexão é maior. A gente trabalhando com o público da melhor idade, a gente não vai deixar uma conexão tão grande. Imagina um pessoal de 70 e poucos anos, 80, numa conexão de 6 horas. Isso aí é judiado, pessoal, a gente não pode fazer isso. Então, a gente sempre vai priorizar voos diretos, mas a gente sabe que muitas vezes, por causa da logística de voos, muitas vezes de um destino X para um Y não tem voo direto, só tem conexão. Então, a gente vai priorizar a conexão curta, né, para que não maltrate, né, o pessoal ali, para que eles fiquem ali o suficiente para descansar e para já embarcar no próximo voo. Questão dos hotéis, a gente só trabalha com hotel 4, 5 estrelas, que geralmente são hotéis mais estruturados para receber esse público, com atendimento mais profissional, com uma estrutura, né, questão assim de gastronomia, culinária, porque esse pessoal 50 a mais é muito exigente em todos os aspectos. Principalmente em gastronomia, assim, se a comida for ruim, esquece que vão reclamar. Pesquisa de satisfação NPS cai. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Questão dos guias, né? Todos os nossos pacotes vai pelo menos uma pessoa acompanhando. Uma pessoa treinada para lidar com esse público, uma pessoa que tem ali
um preparo com primeiros socorros, né? Então, em viagens aéreas e internacionais vão sempre 2 pessoas, viagens rodoviárias pode 2, pode 3, depende do tamanho do grupo, mas pelo menos uma vai, e essa pessoa ela vai ser a primeira a chegar no embarque. Então vamos supor se for um voo aéreo, ela vai ser a primeira a chegar no aeroporto, vai estar na frente do balcão da companhia aérea que vai levar a gente, devidamente uniformizada, com crachá, e todo mundo que chegar vai até ela tem lá a lista de pessoas, vai marcando, dando, a gente dá kit lanche, a gente dá brinde, é tudo dado nessa hora, e ela vai ser a última, lá na volta, no último dia, quando a gente voltar aqui para São Paulo, ela vai ser a última a sair do aeroporto. Depois que todo mundo for embora, o filho for pegar a mãe, a outra pegar um táxi ou um Uber, essa pessoa vai ser a última. E essa pessoa, na viagem inteira, vai ser a responsável por solucionar qualquer tipo de problema. Eu sempre falo para os clientes que a única preocupação que eles vão ter que ter é em relação ao pagamento. Se vai ser à vista, se vai ser parcelado, é a única coisa que eles têm que se preocupar. Porque na viagem, eles só vão aproveitar, só vão curtir. E se acontecer algum problema, e acontece, em viagem sempre pode acontecer alguma coisinha, quem vai solucionar é o guia, né? O representante que está junto ali. Então, por exemplo, a pessoa pega um quarto luxo, com cama de casal. Aí chega lá, tá com 2 camas de solteiro. De vez em quando acontece, né? Então, teve uma falha do hotel, não pegou ali o rooming list, que é a lista que a gente passa com os quartos. Quem que vai solucionar? A gente fala para o cliente não ir até a recepção, fala para o guia vai lá, soluciona. Você vai trocar de quarto, você não vai ter... quase um concierge. Não vai ter dor de cabeça nenhum, entendeu? Então, essas são as diferenças de tratar com esse público, né? Que é um público hoje, ainda com empresas um pouco especializadas, é um público pouco assistido, né? E a Pastore hoje é referência, pelo menos no segmento do turismo, para atender esse público. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faz excursão também com esse pessoal ou não? A gente faz... a Pastore é uma operadora especializada em viagem de grupo. A gente só trabalha com grupo do público 50 a mais. E a gente tem na nossa programação viagens nacionais, rodoviárias e aéreas. Rodoviárias desde bate-volta, assim, para Olambra, para Itu, Embu das Artes, até aéreos para Nordeste, 13 dias de viagem. E a gente trabalha também com internacional. Então a gente tem aéreo e tem também a parte marítima, né, de cruzeiro. Então agora, por exemplo, em junho está indo um grupo para Veneza com um cruzeiro nas Ilhas Gregas, cruzeiro da Royal Caribbean. A gente acabou de voltar com um grupo de Áustria e Suíça, todos grupos ali de 30, 40 pessoas, né? A minha dúvida é porque excursão sempre é um negócio meio rápido, né? Uhum. Tem diferença no ritmo em função do grupo? Tem. Isso também é um dos diferenciais. O nosso... E não é nem, deixa eu até me corrigir aqui, senão o pessoal vai achar que eu estou falando que o pessoal que é mais velho fica andando devagarinho. Não é esse o ponto. Uhum. O que eu estou falando é que eu, por exemplo, que quase estou aí nos 50 a mais, me incomoda aquele negócio de entra na igreja, tira foto, sai correndo da igreja, vai até o chafariz, tira foto no chafariz, sai correndo, vai na lanchonete. Para mim, Sim, particularmente, é um pouco chato. Aproveitando o gancho que você disse, que é muito interessante, a maioria das pessoas, quando a gente fala que trabalha com público 50 a mais, não estou falando que você teve, tá? Mas estou falando que tem muita pessoa que realmente tem esse pensamento de estereótipo, né? Putz, a galera trabalha... Muitas vezes eu até converso com amigos, assim, eu trabalho público 50 a mais. Aí o pessoal pensa assim, nossa, tipo, monótono, sabe? Tipo, o pessoal... E, assim, posso falar aqui que não é nada monótono. Eu te falei, eu tenho 29 anos, eu costumo também acompanhar grupos. Eu fui para Patagônia esse ano com um grupo, vou para Inglaterra, vou para África do Sul, todo esse ano. E assim, muitas vezes a gente volta do passeio 18 horas. Eu tô acabado, assim, cansa demais. E às vezes tô lá na recepção, porque precisa solucionar alguma coisa, conversar com alguém em relação ao grupo. Quando eu vejo o pessoal, tá todo mundo saindo, assim, tipo, um grupo de 15. A gente tá com um grupo de 40, tem umas 15 ali que conversam com um grupo no WhatsApp, a gente tem um grupo, né? Sempre o pessoal fala, vamos descer, vamos pro centrinho, tomar uma cerveja, vamos passear mais. Então o pessoal tem muita energia, assim, é uma melhoridade com muita energia. Eu acho que totalmente diferente de um público 50 a mais, que a gente tem a visão, assim, de eras passadas, de tempos anteriores. Esse público é muito manejo de internet, entra em todos os aplicativos, assim, é totalmente diferente. Então essa era uma outra pergunta que eu ia te fazer, que eu vi uma coisa no site de vocês sobre a parte de marketing digital, etc. e tal, que vocês tiveram um crescimento bastante significativo em função de marketing digital, né? Onde é que está esse pessoal 50 a mais? O pessoal 50 a mais está principalmente ainda no Facebook. A gente sabe que o Instagram vai crescendo muito e tal, mas eles ainda
a rede social mais utilizada por eles ainda é o Facebook. Mas as que estão em maior crescimento é o Instagram e o YouTube. O YouTube está tendo um crescimento muito grande no público 50 a mais. Então a gente atua em todos. Facebook, Instagram, YouTube. A gente tem o nosso canal também, que é muito interessante para as pessoas que nunca viajaram, até para os filhos. A gente tem muito caso de filho que compra para o pai, né, neto que compra, sobrinho. A gente tem o nosso canal no YouTube em que as pessoas podem acessar e ver os bastidores, o dia a dia da viagem. Porque muitas vezes nunca ouviram falar, nossa, uma operadora especializada em grupo, né, público 50 a mais. Lá você consegue ver o dia a dia, você consegue ver os passeios, como que é o tratamento do representante, os guias locais. Então é bem legal por causa disso. E quando eu entrei, eu já comecei a investir bastante em marketing digital, porque eu já sabia. Hoje uma empresa assim que não investe em marketing digital, na minha opinião, tá fadada ao fracasso, assim, porque dificilmente uma empresa vai crescer atualmente sem marketing digital. É muito difícil, né? As pessoas elas estão muito ligadas às redes sociais. Então eu naquela época já comecei sozinho mesmo. Eu estudei, né? Fiz bastante curso de marketing digital e comecei já a aplicar em algumas frentes ali. Fazer alguma coisa de tráfego pago e tudo mais. E aí, no momento que as coisas foram crescendo, eu comecei a terceirizar, já comecei a contratar algumas agências, até o momento de hoje, que a gente tem pessoas internas de marketing digital, né, tem a equipe de marketing, que um dos braços é o marketing digital e tem os outros braços de marketing, e a gente tem também agências terceirizadas que prestam serviço tanto de mídia quanto de criação, a gente tem assessoria de imprensa, então assim, a gente tem todas essas partes que no final das contas faz com que o marketing cresça cada vez mais e, consequentemente, a Pastora. Sem querer que você, como é que se diz, desvende segredos do negócio, mas o que é que esse público procura? Você diz assim em questão de viagem? As viagens mais procuradas da Pastore é tudo um conjunto, né? Então depende muito da linguagem que você vai usar, né, para impactar esse público, da própria criação, enfim, mas a gente vê até por pesquisa de satisfação, os destinos mais procurados nacional é Nordeste, sim, disparado. Nordeste eu acho que não só da melhor idade, mas acho que do povo brasileiro como um todo. E destinos internacionais, os mais procurados ainda são os clássicos. Eu costumo dizer que os clássicos nunca morrem, então Itália, Espanha, Portugal, mas a gente percebe uma procura cada vez mais nos destinos exóticos. E é por causa disso que esse ano a gente começou a operar mais destinos exóticos, ou seja, Patagônia Argentina, que eu fiz esse ano. No final do ano, em novembro, vai ter Patagônia chilena, no lado chileno. A gente vai fazer África do Sul, vai ter esse ano ainda Eslovênia, Croácia e Montenegro. Ano que vem a gente vai fazer os países nórdicos para ver a aurora boreal. Então, assim, as pessoas ainda procuram muito. A Itália, por exemplo, é o país ainda mais procurado pelos passageiros, mas a gente percebe uma procura ainda maior por esses países ditos diferentes, né? Porque muitas pessoas já conhecem a Itália, já foram até 2, 3 vezes, e elas querem ir para, por exemplo, leste europeu, para a Ásia, né? Lugares assim que o pessoal do Ocidente não tem tanto costume de conhecer, e está começando a acender essa chaminha aqui de interesse, né, por esses países. Só para a gente terminar essa parte, sai mais caro o fato de ser 50 a mais? Porque o hotel é melhor, 4 ou 5 estrelas. A passagem você até falou, olha, quando a escala é menor, ou o tempo, né, de transferência entre aviões, etc., isso também encarece um pouco o preço. Quer dizer, obviamente sai mais caro, né? A diferença é um problema para esse público? Não é um problema. Assim, tudo na vida, quanto melhor vai ser mais caro, né? Quanto melhor o serviço, melhor o produto, mais caro é. Isso aí não tem segredo para ninguém. Agora, quando a gente quer fazer com que um pacote tenha ali um serviço de qualidade, um aéreo com uma conexão curta, companhias aéreas boas, naturalmente vai ficar mais caro. Isso aí a gente sabe, os clientes sabem. Só que todo mundo que quiser vender um produto desse porte vai ter que se equiparar ao preço que a gente pratica, e o nosso preço no mercado é muito competitivo, tá? Então, o próprio público da terceira idade preza muito pelo custo-benefício, que é o que a gente vende, né? A gente tem um público muito fiel à Pastore, e o público 50 a mais, querendo ou não, ele é fiel. Uma empresa que dá um serviço bom, um atendimento bom,
ele vai fidelizar aquela empresa. Diferente de muitas vezes de um público mais jovem, que onde tiver mais barato aquele público vai. Aqui não, aqui eles sabem que o preço pode ser um pouco mais caro, mas o custo-benefício, no final das contas, é o mais importante. O serviço vai ser de qualidade, né? Então, isso é muito importante, até porque a concentração de capital na mão dessas pessoas é muito grande, né? Por exemplo, é um dado do IBGE, o mercado 50 a mais, ele movimenta no Brasil 1,6 trilhão por ano, né? É cerca de 20% mais ou menos do consumo do país. E também um dado do Ministério da Previdência Social mostra que aposentados e pensionistas faturam 734 bilhões por ano. Mais ou menos, mais do que 54% das pessoas físicas da Bolsa, mais que 54% das aplicações financeiras por pessoas físicas na Bolsa são feitas por pessoas 60 a mais. Então, querendo ou não, esses dados mostram, esses dados que eu falei da própria B3, sim, esses dados mostram que esse pessoal, no geral, tem dinheiro para viajar. Porque a própria idade mostra, essas pessoas tiveram mais tempo para criar patrimônio, né? E essas pessoas preferem gastar em experiência, né, em viagem principalmente, do que em coisas materiais. Então, a gente trabalha justamente oferecendo essas experiências. O Ministério do Turismo mostra que o público 60 a mais, público 50 a mais, realiza mais ou menos 18 milhões de viagens todos os anos. Tá? Então, e o público 50 a mais, como eu disse, é o público que mais cresce, né? Hoje o Brasil tem o quê? 215 milhões de pessoas. O público 50 a mais é 56 milhões no Brasil, representando mais ou menos 25% da população. É um aumento de 65% desde 2010. E o IBGE mostra que em 2060 esse público vai ser, que eu falei para você, 40% do Brasil. Então é um público que cresce, é um público que em sua maioria tem capital para investir, que prefere gastar em experiência do que em coisas materiais e principalmente tem tempo para viajar. Pode viajar tanto na baixa quanto na alta temporada. Isso que você estava falando do pacote dos fornecedores, ele acaba encarecendo, mas o fato da pessoa poder viajar numa baixa temporada, que as tarifas geralmente são mais baixas, e também o fato de ser em grupo, que você acaba diluindo entre todas as pessoas, acaba também dando uma equilibrada no valor, né? E não fica tão caro assim. Perfeito. Rodrigo, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco sobre o futuro da Pastor. Eu sei que vocês estão trabalhando com uma proposta de abertura de franquia, né? Isso não é para agora exatamente, mas você me contava que está mais ou menos na etapa final, né? Do meio para o fim. É isso, me fala um pouco sobre qual é a ideia com as franquias, por favor. Bom, a franquia, na verdade, assim, foi uma ideia também que eu tive, na época, compartilhei com meu pai, ele gostou da ideia. Automaticamente? Automaticamente não. Passei um paninho pro meu pai aqui, mas não foi automático. Ele resistiu um pouco ali, porque você até vê outras marcas de turismo nas franquias, tem várias unidades que fecham, enfim. Só que a nossa proposta é diferente, porque a gente trabalha com um grupo. Então, hoje as pessoas elas acabam comprando muitas vezes em e-commerce, né? Entram na internet e compram lá. Só que a nossa proposta é melhor idade em grupo. Então, a gente vai organizar, geralmente uma pessoa, você vai entrar numa plataforma online ali para comprar, você não vai comprar para o grupo inteiro, para 40 pessoas, você vai comprar para você, no máximo para 2 pessoas ali. Então, essa dificuldade eu acho que não é aplicável quando a gente trabalha com um grupo. Mas o receio do seu pai era o quê? Perda de qualidade? Ou... Ele vislumbrou o macro, né? Assim, tipo, tem muitas unidades de turismo de franquia que fecharam. Só que ele não focou nos diferenciais da Pastore, que muitas dos motivos que fizeram muitas marcas fecharem franquia não são aplicáveis ao conceito da Pastore, né? Então, aí eu expliquei para ele e tal, ele comprou a ideia. Quanto tempo Rodrigo, honesto agora, quanto tempo foi essa conversa? Até sair do papel? Cara, assim, não demorou muito não, deve ter sido uma semana, mais ou menos. Tá bom demais, bom demais. Eu costumo, assim, não perder muito, eu não costumo perder muito tempo não, assim, para mim, aquela máxima, tempo é dinheiro, é muito, muito verdadeira,
e assim, você tem que fazer alguma coisa, vamos contratar a consultoria certa e vamos para cima. E vocês fizeram justamente isso, né? Contrataram uma consultoria para... Contratamos uma consultoria, a melhor do mercado brasileiro. A gente teve o estudo de viabilidade da Pastore Turismo, que é feito um estudo geral de mercado, da finança da empresa, é feito um estudo financeiro de quanto o franqueado vai tirar, de quanto o franqueador vai tirar, e a empresa só passa nesse estudo de viabilidade se ela for franqueável, ou seja, se tudo der check ali. E a Pastore passou em todos os testes, é muito atrativo tanto para a Pastore quanto para os franqueados, tem uma taxa ali mais ou menos de 20% ali de margem, um pouco mais, para o franqueado, que é uma margem muito competitiva. Tem franquias aí que batem 8%, 9%, 10%, a Pastore está batendo 20%, então assim, é muito atrativo. E a gente passou nesse teste de viabilidade, e a partir desse momento a gente passou para a segunda fase, que é a parte de documentação jurídica e manuais, né? Então a gente está, antes de vir para cá, até estava dando uma olhada lá no contrato que a consultoria mandou para mim, que é a circular de franquia, e o contrato de franquia, que é o que a gente vai enviar quando tiver algum interessado, quando tiver algum investidor. E aí depois, quando eu der o ok ali para o jurídico da consultoria, a gente vai partir para a parte de manual, que, para quem não sabe, um franqueado ele vai precisar seguir tudo que está nos manuais do franqueador. Então, a parte de implantação, a parte de layout do escritório, de metro quadrado, como que vai ficar a TV e tudo mais. Tem franquia que abre mais, uma liberdade maior para o franqueado, outras não. Cada uma tem um diferencial ali nos manuais. Aí tem manual de marketing, tem manual de operação, tem manual de RH. E todas as franquias vão ter que ser presenciais, lojas físicas, não? Isso a gente tá vendo, mas provavelmente sim. Porque por causa da Pastore trabalhar com o público 50 a mais, tem muitas pessoas que ainda vão presencialmente para a empresa, para acertar, não apenas para acertar o pacote, mas eu ouso dizer principalmente para conhecer a empresa. Porque você sabe, hoje em dia tem muito golpe, e essas pessoas, infelizmente, são as mais visadas ali. Então tem muitas pessoas ali 50 a mais que já se ligaram e até com a gente falam, tá legal, posso ir aí conversar com vocês pessoalmente? Para saber se realmente a pessoa tem espaço físico ou não. Sim. Isso, querendo ou não, faz total diferença. E a gente fala, pode, acho que a gente trabalha de tal horário a tal horário, pode vir aqui, a gente conversa. Quando a pessoa chega lá, é bem atendida, vê que tem um espaço físico, que não é nada, né, nenhuma mutreta ali, a pessoa ganha total segurança e aí fecha. Então esse é um dos motivos da gente exigir que tenha ali um espaço físico para atender. Claro, ainda com o público 50 a mais, eles mesmo tendo esse diferencial de ter que ir muitas vezes até a empresa, ainda o digital é predominante, né? Sei lá, eu não sei falar em porcentagem porque a gente não tem essa taxa, mas a grande maioria do nosso público hoje fecha tudo de forma online. Mas aí são clientes recorrentes ou são clientes recorrentes novos? E clientes, por exemplo, leads de campanha de marketing digital. Então o pessoal é impactado ali por uma campanha, pouquíssimos assim vão até a empresa, né? Mas é importante que esses pouquíssimos também sejam atendidos, por isso que a gente quer um espaço físico, mas a maioria é atendida ali, WhatsApp, chat, a gente atende por telefone e faz a venda à distância. Não necessariamente a pessoa precisa ir até a empresa para comprar. E aí o modelo de franquia da Pastore vai ficar mais ou menos como, assim, em linhas gerais? A pessoa paga um FII para vocês? Ela vai pagar ela vai ter um investimento, né? Esse investimento vai estar mais ou menos em 250 mil. Esse número não está fechado ainda, né? É um número bem próximo a isso. 252 mil, se eu não me engano. Claro, investidores que estiverem interessados, é só entrar em contato com a gente que a gente passa tudo certinho. É mais ou menos 252 mil. Dentro desses 252 mil já tem a taxa de franquia, que todo investidor tem que pagar, né? Uma matrícula ali para dar, que vai ser, em média, 40 mil reais na Pastore Turismo. E aí o resto são gastos para abrir o próprio espaço físico, para contratar pessoal, para fazer a parte de planta, né, de arquitetura, comprar equipamento, todas essas coisas, né? É um investimento bem competitivo, a gente vê investimentos muito maiores, de 400, 500, até R$1 milhão. 250 mil, assim, é um valor bem legal que a gente conseguiu chegar
investidor. E o apoio da Pastore fica em quê? Na parte de decoração ali, de arquitetura? Isso, primeiro a gente vai ter todos esses manuais que a gente vai passar para o pessoal. Tem coisas que eles vão fazer, por exemplo, o gasto com arquitetura, com tudo mais, eles têm que respeitar o que foi passado dos manuais, e o gasto é do franqueado. Isso em qualquer franquia. Agora, por exemplo, o marketing digital, na franquia da Pastore, tem os royalties que vão ser cobrados e tem a taxa de publicidade. A taxa de publicidade serve justamente para isso. Se não me engano, é de 2% a taxa de publicidade da franquia da Pastore. A gente pega esse dinheiro e a própria Pastore, franqueadora, vai fazer as campanhas digitais, de marketing digital, para os franqueados. Né? Eles vão pagar e quem vai fazer é o marketing da franqueadora. Então a gente vai criar, vai segmentar direitinho, qualificar o público e vai fazer para eles, entendeu? Perfeito. Contratação e escolha de ponta, essas coisas vocês se... Isso, a gente ajuda também, a gente passa tudo. Tem lá, por exemplo, para profissionais, o que é recomendável, né? Então, a descrição da vaga, a gente ajuda, e o ponto também. A gente vai provavelmente trabalhar em forma espiral, né? Começando por São Paulo e trabalhando depois nos outros estados em forma espiral. Mas, claro, isso tudo depende. Se tiver um interessado ali em Salvador e a gente estiver só trabalhando São Paulo, nada impede a gente conversar com essa pessoa. Se for um negócio bom para os dois lados, a gente vai conversar. Mas a gente vai ter um setor também de saque, né? Que a gente chama de SAF, que é uma central de atendimento ao franqueado, né? Então vai ter uma pessoa da franqueadora full time ali para atender o franqueado, para tirar as dúvidas e tudo mais. Isso começa a funcionar quando? Essa fase de manual e documento jurídico, ela demora mais ou menos uns 3 meses, a gente está em junho, então vai mais ou menos até setembro, ali esse ano a gente já vai começar, vai estar tudo pronto para começar a vender. Vou te perguntar porque é dever de ofício, mas eu acho que está cedo ainda. Você já tem uma meta de franquias para 2025? Para 2025 a gente sempre tem, né? Claro, no começo, o primeiro ano, geralmente as franquias sempre trabalham ali no negativo, né? Porque você contrata pessoal, você contrata software, enfim, você investe e você ainda não tem retorno. Você não tem franquias dando royalty, dando taxa de publicidade, taxa de franquia. Então é tudo investimento. Então, geralmente, no primeiro ano é tudo ali negativo. A partir do segundo, com franquias já vendendo pacotes, você já começa a ter um retorno positivo. E a partir do terceiro, assim, as coisas começam a funcionar muito melhor. Mas a nossa taxa, assim, nossa meta é pelo menos 10 franquias aí em 2025. 25. É uma taxa, não é usada, tá? A gente vai trabalhar para que esse número seja muito superior a 10. Só que é uma meta racional, né? Para quem está começando uma franquia, é uma meta ok, assim. Com 10 franquias você continua operando no negativo, mas é um número legal para um primeiro ano que você está começando, os investidores ainda estão entendendo como que é a franquia, a operação, né? Perfeito, Rodrigo. Queria agradecer muito. Uma última pergunta. Você já tem um estudo de payback pro franqueado ou não? Já temos. Eu tenho só que dar uma olhadinha de quanto que é. Se não quiser falar, não tem problema. Mas as pessoas que estiverem interessadas podem entrar em contato com a gente fala para vocês, mas é um payback muito, muito vantajoso. Vale muito a pena. Se fosse vocês, eu investiria nessa marca, porque eu posso falar por mim, é uma marca que já deu certo, ela só vai crescer. Vocês vão ouvir muito falar da Pastore Turismo ainda. Pronto, tá aí. O Rodrigo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por poder compartilhar com a gente um pouco da história da Pastore Turismo. Sucesso para vocês aí na parte de franquia e a gente se vê aí. Beleza, Rodrigo. Breve. Bom, agradeço o espaço, foi ótima conversa. Muito bom falar mais sobre a Pastore, fazer com que as pessoas conheçam uma marca que já está há 30 anos no mercado. E estamos aí, próxima vez, se quiser nossa presença, a gente está sempre à disposição e desejo todo sucesso do mundo para vocês também. Beleza pura. Esse foi Rodrigo Pastore, co-CEO da Pastore Turismo, falando um pouquinho sobre a trajetória da Pastore, sobre os projetos da Pastore, agora que eles estão começando a entrar aí nessa área de franquias. E é isso. Toda segunda-feira, às 20 horas, um episódio novo do nosso querido Sala Antagonista comigo e com você aí, e sempre um convidado. Beleza? A gente se vê na semana que vem. Até lá.